Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, amém, glória a Deus, aleluias, santo é o Senhor, louvado seja Deus. Quero desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, eu não sei a que horas você vai passar por aqui, sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. Já quero louvar a Deus por você se inscrever, por você deixar o seu pedido de oração, por você deixar o seu comentário, por me ajudar nesta obra, neste trabalho, amém? Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Hoje, nosso estudo de hoje está no Evangelho de João, louvado seja Deus, aleluia. Evangelho de João, capítulo 10 e versículo 10. Né? Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que fala, né, um pouquinho do ladrão. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Mas eu, Jesus, né, vim para que as ovelhas tenham vida e vida em abundância ou a vida completa. Essa Bíblia ela tem uma tradução diferente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aleluias. Amadas e amados, muitas das vezes nós somos enganados porque queremos sermos enganados e enganadas. Porque a palavra do Senhor, ela diz, né, que o inimigo, né, o ladrão, simbolizando aqui o próprio Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Então, as características de Satanás são essas: matar, roubar e destruir. Só que nos dias atuais, os quais nós estamos vivendo, as igrejas, os pastores e quase todos, né? Eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém e nem para agradar ao homem, que nós temos que agradar a Deus e fazermos a vontade de Deus. Aleluias. Não querem falar mais sobre o destruidor, o tentador, o ladrão. Por quê? É um assunto que não dá ibope, é um assunto que não dá inscritos, é um assunto que não dá likezinho, é um assunto que não dá dinheiro para quem faz a obra pedindo dinheiro. Então, como que eu conheço que eu estou diante de um mercenário? Como que eu sei que eu estou diante de um falso profeta? Como que eu sei que eu estou diante de um lobo devorador, destruidor? Quando eu pego na palavra de Deus e começo a meditá-la nela, e eu vejo que aquele que está ali na frente, que foi posto ali para me ensinar o caminho, para me conduzir ao caminho da salvação, para me ensinar o caminho certo, como eu andar nesta terra, e aquela pessoa não me ensina. Então eu vou saber que eu estou na frente de um mercenário e que aquele homem ou aquela mulher, ele não é um pastor, ela não é uma pastora, não é uma serva de Deus, coisa nenhuma. Ela quer, ou ele quer ludibriar a minha mente. Jesus, ele chega para os seus discípulos e ele diz, né, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula muro
é um ladrão e bandido. Essa Bíblia tem um linguajar mais claro. O ladrão salteador. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho ou das ovelhas. O porteiro abre a porta para ele, e as ovelhas reconhecem a sua voz quando ele as chama pelo nome, e ele as leva para fora do curral. Quando todas estão do lado de fora, ele vai na frente delas, e elas o seguem porque conhecem a voz dele, do seu pastor. Mas, aleluia, de jeito nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário, elas fugirão, pois não conhecem a voz do estranho. Jesus fez esta comparação, mas ninguém entendeu o que ele queria dizer. Glórias a Jesus, louvado seja Deus. E aqui o Senhor já estava falando dos fariseus, já estava falando dos falsos profetas, já estava falando, louvado seja o nome do Senhor Jesus, daqueles que dizia servir e obedecer às leis de Moisés, mas não obedeciam. Eles diziam que serviam, mas eles não serviam. E o Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus, chamou ali os seus discípulos a atenção, e ele começa a falar com ele. Porque todos aqueles que amam, eles se preocupam com a integridade daquela pessoa. Eles se preocupam o que pode acontecer com aquela pessoa. Ele quer o bem, ela quer o bem. E Jesus, ele se preocupou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje, dentro dos lares, está tendo muita destruição. Muita destruição. Por quê? A Bíblia ela não é ensinada mais como era ensinada antigamente. Antigamente, a gente ia para a igreja e tinha um culto chamado culto de doutrina, aonde as portas da igreja eram fechadas, só eram abertas para os membros da igreja. Então, aquela porta maior da frente, ela era fechada e a gente entrava assim pela lateral, uma porta que ficava assim do lado. E ali todos chegavam, ajoelhavam, oravam, buscavam a face de Deus, se humilhavam diante do Senhor. Quando a gente chegava ali, os pastores já estavam no altar. Eram homens que trabalhavam duro, que trabalhavam o dia todo no sol, que comiam a boia fria. Não tinha restaurante, não tinha Coca-Cola, não tinha suco de laranja, não tinha essa água clarinha que a gente bebe agora. Era água quente, barrenta mesmo, aquela água barrenta de fonte do interior. E aqueles homens estavam ali cheios de Deus. Cheios de Deus. Não era como hoje que tem uns salafraios em cima do altar, que não estão cheios de Deus, estão cheios de pombagira, estão cheios de demônios, estão cheios do espírito da briga, da ladroice. Não era como hoje. Eram homens honrados, que se eles dissessem a alguém, a uma ovelha, ó, vá ali e diga àquela pessoa que lhe entregue isso. Na época não tinha nem mercado grande, era aqueles armazéns, aquelas vendas que tinha, eram sortidas assim de tudo. Meu avô também tinha uma, e todo mundo entregava porque aquele homem comprava e pagava. Hoje você vai em uma loja de instrumentos de sons, onde você vai comprar assim um violão, uma guitarra, um instrumento para você. E aí
as pessoas já olham e vê que a pessoa é crente já é assustado, porque infelizmente a maioria dos crentes compram e não pagam. Infelizmente. É duro dizer isso, é vergonhoso falar isso. Então essas pessoas estão andando com quem? Com o espírito de quem? De ladrão, salteador. Porque quem compra e não paga é o quê? Ladrão, salteador. Porque a pessoa trabalhou tanto para colocar, para surtir ali a sua loja, abrir a sua loja e vem alguém compra e não paga. Ele é ladrão, salteador. Ele só não entrou em um ônibus com uma arma para dizer passe o celular, passe o seu dinheiro. Ele foi lá, comprou e não pagou. É ladrão, salteador. E esses não herdarão o reino dos céus. Hoje, dentro dos lares, tem muita briga, muita contenda, porque não tem mais ninguém para ensinar. Que quando um fala, o outro deve se calar. Duas pessoas falando juntas vão brigarem. É necessário que uma se cale para que a outra fale. E quando a outra parar de falar, aí a outra fala, porque senão vira briga. Hoje tem muita gente endemoniada porque tem dado lugar ao pecado. Vive no pecado, não abriram mão do pecado. Estão dentro da igreja, estão abrindo cultos, estão orando, botando a mão na cabeça das pessoas. Estão até mesmo dizendo que Jesus está falando, que Deus está falando, enquanto Deus não está falando nada, porque vivem na prática do pecado, vivem desejando o mal, fazendo oração contrária, vivem comprando e não pagando, vivem de olho na mulher ou no marido da outra ou do outro. Vivem na prática da pornografia, da prostituição, diz palavrão, assistem novela, assistem filmes que não é para assistir, que não podemos colocar os nossos olhos, estão endemoniados lá na frente. E aí, como que o Espírito de Deus vai operar? Pessoas cheias de espíritos mundanos, cheios de seus desejos carnais, aonde não tem prazer de ensinarem mais a uma pessoa. Se no culto tiver só uma pessoa, o pastor ele fecha a igreja, porque não tem prazer mais de ensinar o caminho da salvação. E o que é que acontece? Não tem mais poder dentro da igreja. Hoje, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, qualquer pessoa que falar em língua estranha já acha que é Deus, mas não é Deus. Antigamente, tinha um culto de doutrina que só entrava a gente, os crentes, e era ensinado como se vestir, ensinado, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a palavra de Deus, ensinado como a mulher, aleluia, respeitaria o homem, como o homem honrava a sua esposa, ensinava como os filhos honrarem os seus pais. Hoje a gente vê os pais subordinados aos filhos. Hoje a gente vê marido fazendo mulher de tapete, matando, tirando a vida. E a gente vê a mulher também fazendo a mesma coisa com o homem. Porque não tem mais quem ensine. É só vitória, 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 vitória. É só isso. Virou um corinho. Receba vitória, receba vitória, receba vitória, receba vitória. Antigamente, os louvores eram de adoração, eram louvores consagrados a Deus. Hoje não. Hoje é corinho de fogo, é sapato de fogo, é relampejar para lá, relampejar para cá. Essas cantoras de antigamente, que tinham louvores lindos, que hoje estão corrompidas,
que meteram plástica na cara, esticaram, que você olha e não vê mais a cara de serva de Deus, vê a cara de prostitutas espirituais, vê a cara de pessoas cheias de demônios, mulheres que a gente olhava e via no semblante delas, servas de Deus, via a presença do Senhor, via o Espírito Santo de Deus. Hoje você olha e vê a cara de mulheres devassas, de mulheres cheias de demônio. Os louvores delas antigamente eram consagrados a Deus. Eram louvores que, quando elas louvavam, quem tinha demônio caía endemoniados. Hoje não. A maioria delas que pagaram alto preço para que Deus soprasse o seu nome, hoje estão corrompidas. Hoje estão nas academias da vida, que não estou julgando quem faz academia, não. Eu estou falando a maneira que elas vão vestidas, que elas se comportam. As caras tá tão esticada, tão cheia de tanta maquiagem que ficam ridículas. Que é bonito uma pessoa bem arrumada, mas uma pessoa com a maquiagem feia, só para dizer que está rebocando o rosto, é ridículo. É igual aquele pintor que chega na casa da pessoa e ele não tira aquela cascavel daquela parede e joga outra por cima, vai ficar cheia de bolha de ar a parede. E a pessoa vai olhar e vai dizer, oxe, tá ridículo, porque não deu brilho. Servas de Deus que pagaram o preço hoje, estão longe do caminho do Senhor, mas estão aí cantando. Estão aí cantando. Louvando não, estão cantando. Mas quando elas abriam a boca, demônios batiam em retiradas. Hoje a gente procura um louvor espiritual e está difícil, porque o ladrão roubou, porque o salteador roubou. E por que ele roubou? Porque foi deixado ele entrar dentro da casa. Não teve vigilância, não teve ninguém vigiando. Não convidaram o Espírito Santo para estar dentro desta casa, chamada corpo. O seu corpo é templo, é morada do Espírito Santo. O nosso corpo é templo, é morada do Espírito Santo. E Satanás, ele foi entrando, ele foi roubando a comunhão, ele foi roubando, tirando a santidade do meio do povo e botando não tem nada não. Satanás, ele foi entrando com a mulher estranha, ele foi entrando com o segundo casamento, ele foi entrando e foi ficando. E foi ficando. Hoje já tem o lugar dele, o assento e tudo. Ele é até honrado em muitos lugares que a gente vai, a gente vê. Eu não estou falando aqui de uma mulher que sofre, que apanha, que passa fome, humilhação, não. Tem que largar mesmo. Que Jesus não chamou você para estar debaixo de um jugo desigual. Você não nasceu para estar apanhando, sofrendo, nem passando fome, porque você é filha de Deus, você é filho de Deus. Mas eu estou falando de pessoas que não perseveram no seu casamento. Não perseveram mais. Larguem e fique só. Não vá sair também se prostituindo. Fique só. Não perca a sua vida na mão desse salafraio, não. Desse ladrão salteador, não. Separe e fique só. Ai, mas a Bíblia não manda eu separar assim? E você vai ficar apanhando? Você vai esperar a sua morte, ele chegar e arrancar a sua vida? Não separe e fique só. Só. Até a volta de Jesus. Não é para sair se prostituindo. Mas uma pessoa que separa, porque conheceu um engraçadinho, uma engraçadinha lá na frente, e aí vem, larga a sua família em casa para ir morar com outro. Eu estou falando desses. Estou falando daquela que está sofrendo. A que está sofrendo tem que separar, que ninguém nasceu para estar apanhando, nem passando fome, nem levando tapa na cara, nem facada no bucho. Não, ninguém nasceu para isso.
tem que largar mesmo e ficar só, para ver a sua vida com Deus. Mas eu estou falando de um salafrário, dos prostitutos que ficam em cima do altar, cheio de demônios, e aí larga suas famílias por qualquer rabo de saia que vê lá na frente, lá fora, e vai embora e sai escandalizando a igreja do Senhor, mas está lá na frente. Está lá na frente. Botando a mão na sua cabeça, orando, profetizando cura. E aí? Onde é que Jesus está nisso? Então, cuidado quando você chegar em um lugar e alguém quiser botar a mão na sua cabeça ou no seu coração. Tome muito cuidado. Pode ser um ladrão, salteador, e você vai ficar cheio de seta. Vai receber uma carga negativa em cima de você. Vai chegar em casa, cabeça doendo, enjoo, vômito, e não sabe por quê. Porque alguém com a mão suja, a mão podre, colocou a mão na sua cabeça ou no seu coração. Então, muitos hoje são enganados, por quê? Porque não tem mais ninguém para ensinar. Porque um assunto desse não dá glória, não tem aleluia. Um assunto desse ninguém gosta de ouvir. Glória a Jesus, louvado seja Deus. O ladrão, João 10 diz, o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida completa. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O empregado trabalha somente por dinheiro. Ele não é pastor. É Jesus quem está dizendo. Muitos que estão aí no altar é porque são empregados de quem do homem arranca a gordura todinha das ovelhas, que é dízimos e oferta, para pagar salário um por outro, e não tem vida no altar com Deus. E as ovelhas não são dele. Aleluia. Por isso, quando vê um lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e espalha as ovelhas. O empregado foge porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Então está aqui as características do roubador, do destruidor. Quando você vê alguém não se importar, não liga para você, não pergunta onde você está, como você está, mas você faz parte daquele ministério, daquela congregação, e ninguém se importa, é porque ele não é servo de Deus. Ele é empregado do homem, ele é um mercenário, ele é um ladrão salteador. Não tem dinheiro, então não tem por que se preocupar com a ovelha. Eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, assim também conhece as minhas ovelhas. E elas me conhecem, e eu estou pronto para morrer por elas. Tem outras ovelhas que não estão nesse curral. Eu preciso trazer essas também. E elas ouvirão a minha voz, então elas se tornarão um só rebanho com um só pastor. O Senhor disse, eu estou pronto a dar a vida por elas, porque ainda tem outras para eu buscar. E quem eram as outras que Jesus queria buscar, que ele estava falando aqui, era a mim e a você. Nós éramos gentios. E o Senhor, ele morreu e ressuscitou para resgatar a mim e a você da mão do ladrão, salteador, do roubador. O Pai me ama porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e de tornar a recebê-la, pois foi isso que meu Pai me mandou fazer, porque não foi a morte que tirou a vida
de Jesus. Foi Jesus que se entregou por nós. Louvado seja o nome de Jesus. Quando ouviu isso, o povo se dividiu outra vez. Muitos diziam: ele está dominado por um demônio. Está louco, porque é que vocês escutam o que ele diz. Os fariseus aqui, os falsos profetas, os fariseus, a cúpula daquela época, chega e divide o povo novamente. Diz: ele está cheio de demônio, ele está louco, ele não é filho de Deus, não. Ele não é filho de Deus, não, porque vocês estão ouvindo ele. Aleluia. Outros afirmavam: quem está dominado por um demônio não fala assim. Será que um demônio pode dar vista aos cegos? Então outros diziam: não, quem tem demônio não pode falar desse jeito, porque demônio não cura ninguém. Demônio não dá vista a cego, e ele cura os cegos, ele limpa os leprosos, faz o aleijado andar, ele dá vida, ele ressuscita. Né? Então o povo se dividiram. É o que está acontecendo nos dias de hoje. A apostasia entrou dentro das igrejas, os demônios entraram também. Né? Hoje é o evangelho de tudo pode, e que tudo pode, e que tudo pode, e que não tem nada não, porque não pode ali pode ir, que tem outro lugar que permite, que aceita, porque o povo quer dinheiro, o povo não está preocupado com a salvação do próximo, o povo quer se vestir bem, o povo quer calçar bem. Hoje não tem busca mais do Espírito Santo e nem batismo com o Espírito Santo. Aonde é que vocês têm visto alguém sendo batizado com o Espírito Santo aí? Eu nunca mais ouvi. Tem mais de 10 anos que eu não vejo ninguém ser batizado com o Espírito Santo. Mas eu vejo todo mundo aí revelando e dizendo o que Deus está falando. E quando a gente olha, a gente não vê Deus falar coisa nenhuma, espíritos mundanos, é espírito de engano. Tinha jejum, cadê a manhã do jejum, que a gente não vê mais? É raro você ver uma igreja fazer uma manhã de consagração. E quando faz a manhã de consagração, muitos ali não estão consagrando. Muitos vão porque tem a comida no final. Os crentes, a maioria deles, viraram crentes mundanos. Hoje ninguém jejuma mais até meio-dia, é contados os que jejuam. E quando você ensina as pessoas a jejuarem até meio-dia, alguém vem e diz: não, para que isso? Não precisa, Deus quer, não é por muito falar que o Senhor vai ouvir, basta só uma palavra. Agora a conversa é essa. A conversa agora é essa. Então a coisa está difícil. O ladrão entrou dentro da igreja, o salteador entrou e ficaram. Já tem lugares no altar. E se eu e você não despertarmos, se eu e você não ficarmos em vigilância, como a própria palavra de Deus manda, nós vamos perecer. Então é necessário, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que eu venha estar dando este ensino hoje. Como muitos servos do Senhor aí, que levam a vida, né, a sério com Deus, também estão dando para que a igreja venha se despertar. Não durma no meio do caminho como aquelas 5 virgens. Eram virgens, mas não tinham azeite. Eram virgens, mas não eram prudentes. Eram virgens, mas o noivo chegou e não puderam entrar com o noivo. Então vigie na manhã deste dia, na tarde desse dia, na noite deste dia, para que o ladrão não venha roubar de você a sua coroa. Qual é a minha coroa? A coroa de salvação, de vida eterna. Vigia, porque Jesus está voltando e Ele quer te dar a vitória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Glórias a Jesus. O povo era difícil aqui e hoje também.
Muitos ensinando a palavra de Deus da maneira que quer e do jeito que quer. Medite nas escrituras sagradas. Não abra mão dela. Essa daqui é a única que pode nos dar a vida eterna e nos conduzirmos para perto de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluias. Então é só até aqui. O ladrão ele veio matar, roubar e destruir. Não deixe ele roubar a sua paz. Não deixe, porque ele está por toda parte. Mas cabe a mim e a você a vigiarmos e tomarmos a direção certa, meditando na palavra de Deus. Fiquem todos e todas na paz do Senhor Jesus.